A última chance. Vasco terá 5 desfalques e por causa desses desfalques, parece que João Vitor teve uma sobrevida no time do Vasco. É a última chance o jogo de hoje. Mas também vai colocar quem? Deixa eu falar essa história e olha, é muito grave a gestão do futebol do Vasco. Vamos falar sobre isso, vamos falar também da multa de R$1 milhão que o Vasco tem que pagar. Vai pagar? Tá acreditando nisso? Vamos falar sobre todas essas histórias, mas antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, a opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Vamos pro vídeo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou o André Luiz, está entrando no nosso programa de sábado, né? Daqui a pouco vamos fazer a nossa live, 4h15 da tarde, hoje tem a live de pré-jogo, hoje tem Vasco e Grêmio, às 5h30 da tarde, o jogo só vai ser transmitido pelo Amazon Prime, né, pela Prime Video, o jogo é exclusivo deles, e a gente vai fazer o pré-jogo 4h15 da tarde, às 16h15 a gente entra com a live de pré-jogo, quando o jogo acabar, 5 minutinhos depois do jogo no máximo, a gente entra com a live de pós-jogo, tá falado? Então vamos falar sobre essas notícias do Vasco que surgiram ontem no final da noite e a gente já vai fazer esses nossos comentários aqui, né? Até porque a gente não é um canal de notícias, a gente é um canal de comentar as notícias que saem do Vasco, né? O primeiro é a história do Cauã Barros. O Vasco quer repatriar o Cauã Barros, mas o Vasco emprestou o Cauã Barros de graça ao América de Minas e no contrato colocou uma cláusula que se o Vasco quisesse buscar o Cauã Barros antes do final do contrato de empréstimo, tinha que pagar uma multa de R$1 milhão. Bacana, esse contrato foi feito pela gestão do Pedrinho, esse empréstimo foi feito agora em janeiro, o Cauã Barros tinha vindo do empréstimo do Amazonas e o Vasco, a gestão Pedrinho, reemprestou ele para o pessoal do América de Minas. Com esse contrato, foi essa gestão que assinou esse contrato. Então eu empresto o meu jogador de graça para você, você não me paga nada, e se eu quiser pegar ele de volta, eu te pago R$1 milhão. Pô, é um negócio assim, no fio do bigode, pô. Aí fala que é coisa de português, pô, mas não tem nenhum português na gestão do Vasco, pô. Só o clube que é um clube português, pô. É um clube luso brasileiro. Só isso, mas, pô, isso é maldade. É piada isso, é piada de mau gosto. Isso em Portugal, os caras vão ficar rolando no chão de rir, cara. Isso é um absurdo fazer um contrato desse. Então você vai pagar uma multa para um jogador que você emprestou de graça? Faz o mínimo sentido um negócio desse, né? Um mau negócio, um contrato mal feito, péssimo negócio feito pelo Vasco. E aí? O Vasco está tentando não pagar. Como sempre, né? É a gestão do calote, a gestão do não tem dinheiro, não sei o que faz com o dinheiro do Vasco. O Vasco recebe dinheiro de venda de jogador, recebe dinheiro da Betfair, recebe dinheiro de outros patrocínios na camisa, recebe dinheiro da Liga Forte União, da televisão, mas o Vasco nunca tem dinheiro. O Vasco está antecipando agora os recebíveis de vendas de 2027 e o dinheiro não para no Vasco. É uma torneira aberta, o Vasco nunca tem dinheiro. Não tem R$1 milhão para pagar essa multa que eles mesmos criaram o problema, né? E aí vai trazer o cara para pagar a multa de R$1 milhão e não tem grana. Então qual é a ideia do Vasco? A ideia do Vasco é começar a construir uma narrativa de que o Barros quer voltar para o Vasco, o jogador está insatisfeito no América, que é uma mentira. O jogador está muito bem no América, é titular do América, ele está muito bem com o grupo do América, e aí está bem com a torcida do América. Então vamos começar a criar uma narrativa que é o jogador que quer sair para entrar na justiça com uma liminar e retirar o cara de graça. Porra, cara. Olha, isso, se for esse movimento do Vasco, isso vai ser uma vergonha. E se isso der errado, vai ficar mal pro garoto pra caramba, porque como é que a torcida vai encarar o garoto agora? Pô, você forçou barra pra sair daqui, da gente e tal. Cara, eu acho que nem ele quer sair, ele prefere ficar no América jogando do que ficar no Vasco no banco, disputando posição, um monte de baranga. Então, enfim, mas o Vasco vai fazer essa lambança aí, mais uma lambança na carreira do jogador e na sua história comercial com os clubes, né? O Vasco, pô, por que não troca, cara? Então traz o Barros, eu te dou o Esforza, leva o Esforza, leva o Jair até o final do ano, fica aí com o Jair, sei lá, conversa com os caras, pô. Eu pago outra parte de salário, não sei. Agora o Vasco não tem negócio. Essa gestão mostra que ela não tem criatividade, ela não tem jogo de cintura, ela não consegue negociar, é muito complicado. Bem, o Vasco enfrenta hoje o Grêmio, né, às 5h30 da tarde em São Januário, no jogo dos desesperados. O Vasco precisa vencer de qualquer maneira. Se não vencer, o sério risco de estar na zona do rebaixamento, só todo mundo perder, mas se um deles ganhar, o Vasco
fica dentro da zona, acaba a rodada entre os 4 rebaixados. Então o Vasco precisa vencer hoje de qualquer maneira. É um jogo em casa, jogo de desesperado, é o jogo mais importante hoje. E vamos ter 5 desfalques, né? O primeiro a gente precisa falar, porque se a notícia estiver confirmada, né, vamos ver se o DESP coloca, porque o DESP do Vasco, às vezes, quando sai a escalação ou a relação dos jogadores que vão jogar, ele coloca uma notinha dos que estão no DESP, que estão no departamento médico, e o motivo que está no DESP, é a notinha, né? E aí vamos ver se isso vai sair. Isso deve sair lá para umas 2h30, 3 horas da tarde. Vamos aguardar essa informação oficial, que é a lista de relacionados oficial. Mas o jornalista Vene Casagrande afirmou que o Vasco vai ter 5 desfalques. O primeiro dele é o Felipe Coutinho. E, segundo o Vene Casagrande, ele não vai para o jogo porque ele teve um estiramento na panturrilha. Então, para tudo. Temos um problema grave aí. O Felipe Coutinho, segundo o Fernando Diniz, o Coutinho sentiu a panturrilha nos treinos antes do jogo do Botafogo. Por que botou esse cara no jogo do Botafogo? E aí, no primeiro tempo do jogo do Botafogo, ele foi dar um chute na bola e botou a mão na perna e ali ele começou a mancar. Até que o Fernando Diniz botou o Garré para aquecer. Mas ele foi o primeiro tempo todo e ainda foi até mais 10 ou 15 do segundo tempo, se eu não me engano. Porra, pra quê? Por que forçou o cara? Aí o cara deu um estiramento na panturrilha. E ficaram a semana toda ludibriando. Não, ele é dúvida, mas não sei se ele vai. Não sabe quem não vai pro jogo. 2 semanas parado. Vai ficar mais 2 semanas parado. Então, é um jogador que você investe 1,5 milhão e por mês paga um bom salário pro cara, mas o cara só tem o nome, ele joga quando ele pode. Já é a 7ª contusão do Coutinho em um ano. Em um ano o cara se contusiu 7 vezes. Né, ficando 2, 3, 4 semanas. Se você for ver bem, ele em um ano não jogou 6 meses. Não consegue jogar 6 meses. Porque está sempre parado, sempre em contusão, pegou Covid, tem de tudo. Tem um cara todo complicado. Então não dá para ele. Outro que se machucou também com lesão foi o GB. O GB sentiu uma dor na coxa e está cortado. Porra. Uma pena, né? Logo agora, o moleque estava indo bem, apareceu bem no jogo do passado, vem fazendo um excelente jogo na base, não consegue dar sequência no profissional GB. Pô, eu fiquei triste com essa notícia. Senti uma dor na coxa e aí é melhor não ir para não dar um estiramento, né? uma distensão, uma coisa pior aí nele. Então, ele não vai para o jogo. Então, perdemos o GB. E é o único jogador da base que o Fernando Diniz efetivou no profissional, e nós perdemos o jogador. Hoje era a chance dele jogar, né? Mas perdemos o garoto. Esse é o segundo desfalque. O terceiro desfalque é o Maurício Lemos, se machucou de novo. Mas ele se machucou também aonde? Ele jogou 5 minutos no último jogo e já se machucou novamente. É um jogador que o Vasco tem que ter, o empréstimo dele acaba em dezembro e devolver. Não dá para ficar com o cara, não dá para contar com ele como zagueiro. O cara que se machuca muito, entrou mal a beça no jogo contra o Independente Del Valle, entrou muito mal no jogo, entrou totalmente desconectado, totalmente fora. Tá sem ritmo, mas pô, sem ritmo, sem noção, sem saber onde é que ele estava. Então, entrou muito mal e mesmo assim ainda se machucou. Depois se machucou aí sozinho, no treino, no avião, aqui em São Januário já, no CT treinando. Cara, muito fraco. Um jogador que está sempre machucado, está sempre com dodói, canelinha de vidro, não dá também. Esse é um cara que tem que ser dispensado. Os outros dois, um é o Leandrinho, que ainda não está fisicamente pronto, né? Ele veio lá do Catar, aí que eu acho estranho, né? O cara veio do Al-Shabaab, jogou lá no Al-Shabaab e é jovem. E não consegue entrar na forma física, não está pronto fisicamente. O Thiago Mendes, que vem do Al-Rayyan, mesma coisa, vai conseguir jogar semana que vem. Estão dizendo até que ele vai para o banco hoje. Sei. Essa história do Leandrinho está mal contada com essa situação aí, mas diz que é opção técnica, porque ele está abaixo ainda do Piton e do Vitor Luiz. Fisicamente ele está abaixo, então opção técnica. E o outro que foi cortado, esse aí não foi relacionado, então né, se eu botei como 5, contei 5 desfalques, mas talvez nem seja desfalque, mas está cortado, é o Puma Rodrigues.
Eu quero falar duas coisas agora aqui nesses cortes. Então, olha só. Nessas relacionadas eu tenho o não relacionado. Eu tenho o Coutinho machucado, o GB machucado, o Maurício Lemos machucado, o Leandrinho fisicamente não está pronto e o Puma cortado. Então vamos lá. Aí, a outra notícia que vem é que o Vasco subiu o Breno da base, o lateral direito, para ficar no banco hoje, já que o Puma Rodrigues tecnicamente está cortado. Então eu sei que o Puma Rodrigues não vai ser escolhido, porque tecnicamente ele vem mal. Olha só, não é uma contusão, não aconteceu. Não aconteceu. O treinador está sabendo que ele não vai contar com o Puma Rodrigues, porque ele não gosta do Puma Rodrigues, não gostou. O Puma Rodrigues está treinando mal, ele está vendo isso, está treinando mal. Aí eu vou pegar um lateral direito de seleção brasileira e vou dar por Volta Redonda de graça. O lateral direito não pode ir. O Paulo Ricardo, Paulinho, que foi emprestado de graça por Volta Redonda, seria a opção agora do banco. Um jogador muito mais pronto do que o Breno. Aí eu fiquei sem reserva, porque eu não confio no Puma Rodrigues ao ponto de botar ele no banco. Não quero ele nem no banco. E aí eu pego o meu terceiro lateral, que seria o Paulo Ricardo, e empresto ele por Volta Redonda. Olha que gestão maluca essa. Aí eu fico sem lateral. Aí eu tenho que trazer um menino da base, de 17, 18 anos. Ele é muito novinho, o Breno, acho que tem 18 anos. Eu vou trazer ele para jogar. Mesmo tendo um lateral de seleção brasileira, que jogou bem já no profissional, já está maduro, está na transição, é o momento dele. Se eu já estou vendo que o reserva do meu titular, no geral Paulo Henrique, se eu estou vendo que o reserva do meu titular, o Puma Rodrigues, não tem condição técnica, a ponto de eu não colocar ele nem nos relacionados com uma partida decisiva, eu tenho que ter a terceira opção, que é o Paulo Ricardo. Eu vou pegar a terceira opção e vou dar para Volta Redonda, porque foi doado. O jogador foi para lá de graça. Não dá para entender. Isso não dá para entender. Pior ainda é a zaga. Eu tenho meu titular hoje é o João Vitor, altamente contestado. O João Vitor é altamente contestado, está ganhando sobrevida, porque não tem ninguém. Eu tenho o João Vitor, o Maurício Lemos, o Lucas Oliveira. O Lucas Oliveira é horroroso, ninguém quer, basta querer se desfazer dele, quer que ele seja vendido, mas vai estar no banco hoje, provavelmente. O João Vitor está em guerra com a torcida do Vasco, erra tudo, todos os jogos ele erra tudo. O Maurício Lemos se machuca. Quem é o jogador que tinha que estar hoje aqui? O Lincoln. Mas o Vasco pegou o Lincoln e emprestou para Volta Redonda. Quem tinha que ser minha terceira opção? O Lincoln. Ainda mais que existe boatos que o Lucas Oliveira está negociando a saída para um outro time da Série A. Ele quase foi para o Sport e agora está tentando um outro time. Quem tinha que estar no banco hoje é o Lincoln, mas o Vasco pegou o Lincoln e o Paulinho não por Volta Redonda. Os dois estão no Volta Redonda. Há um boato até que o Vasco está pagando quase 100% do salário dos dois, que o Volta Redonda não consegue pagar. Para quê? Para eles ganharem rodagem, ganham minutagem dentro do time profissional, cara. Bota os caras para treinar jogando no profissional. É hora de fazer a transição, cara. Aí o Paulo Henrique se machuca hoje no jogo, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o Breno no lateral, ou ele vai dar uma de maluco e vai colocar um atacante, ou vai colocar o Vitor Luiz na esquerda e o Piton na direita, mas não vai botar o menino. Eu não confio no menino, ele tem 18 anos, não treinou com o profissional ainda, está indo de tapa-buraco. Olha que gestão esquisita, torta e mal feita no futebol do Vasco. Você não podia, nesse momento, emprestar o Paulo Ricardo e o Lincoln. Podia emprestar o jogador. Paulo Ricardo e o Lincoln você não podia emprestar, cara. Volta Redonda. Aí para eles ganharem experiência, voltarem mais rodado. Cara, o momento não é esse. Você está precisando. Você sabe que o reserva do seu lateral direito ele não vai ser aproveitado por questão técnica. O teu treinador está falando isso. Não vai contar com o cara. Aí você vai pegar o terceiro reserva praticamente, que é o Paulo Ricardo, e vai emprestar. Você está vendo que os teus zagueiros da direita estão dando problema. Os teus zagueiros estão dando problema. O João Vitor é um zagueiro que a torcida não quer. Se o João Vitor não cometer um erro hoje contra o Grêmio, o Santos vai desabar em cima dele. Deus queira que ele não faça nada de errado, que ele jogue a partida da vida dele hoje. Mas ele vem cometendo erro todos os jogos, a torcida não aguenta mais. Imagina se esse cara errar hoje. E aí não tem banco, não tem ninguém para colocar no banco com o pé direito. E o Luiz Gustavo, que está na reserva do Lucas Freitas, é pé canhoto, é esquerdo.
Mas na direita, o Maurício Lemos nem vai pro jogo, tá machucado, que é o reserva imediato do João Vitor. Você vai de Lucas Oliveira, que é horroroso. Mas vai jogar. Se acontecer alguma coisa com o João Vitor, ele vai jogar. Se o João Vitor for expulso, o próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, semana que vem, vai entrar o Lucas Oliveira de titular. Sabe por quê? E no banco vai ficar quem? Não vai ficar ninguém. Ou vai ter que trazer o Luiz Gustavo, vai jogar nas duas. Vai ter que inventar. Aí recua Hugo Moura para ser zagueiro. É um planejamento muito ruim. Aí você fala, pô, mas o Vasco tá nessa draga. Por que será que o Vasco tá nessa draga? Por causa das decisões, cara. O departamento de futebol contrata mal, empresta mal, vende pior ainda. Não sabe fazer negócio, cara. E faz negócio com os jogadores na hora errada. Tá tudo errado. Infelizmente é isso. Por isso que o Vasco tá nessa draga. Mas enfim, o que nos resta torcer. O Vasco vencer hoje. O Vasco precisa ganhar hoje, de qualquer maneira, contra o Grêmio. E nós vamos estar nessa torcida. E vamos estar fazendo o nosso pré-jogo às 4h15 da tarde, numa live ao vivo, batendo papo, conversando, trocando ideia sobre tudo do Vasco, sobre essa semana do Vasco e sobre o jogo, principalmente sobre o jogo Vasco e Grêmio em São Januário. Jogo de vida ou morte que acabou dando uma sobrevida aí ao João Vitor. Tá falado? Galera, fica com Deus. Um grande abraço. Até a live de pré-jogo às 4h15 da tarde. Fui. Tchau.